Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de mais uma mulher extraordinária da Bíblia e hoje eu quero contar a história desta mulher e junto com a história dela nós vamos mencionar mais duas mulheres que fazem parte desta grande história, uma das maiores histórias da Bíblia. Com certeza, com exceção da história do nascimento do Senhor Jesus, a história de Moisés. E a mulher que eu quero falar um pouquinho hoje, com certeza, é sua mãe, que tinha por nome Joquebede. Vamos conhecer um pouquinho desta história, para que nós possamos entender a importância e o significado desta mulher. Lá em Êxodo, no capítulo 1, a partir do versículo 15, diz assim: O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: Quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Começando aqui, nós vemos que são citadas na história do bebê que ainda vai ser gerado, Moisés, o nome de duas parteiras, Sifrá e Puá, duas mulheres egípcias que deveriam seguir as ordens e obedecer às ordens de Faraó. Mas essas mulheres, a Bíblia fala que elas temiam a Deus, mesmo sendo egípcias. E elas então não fizeram e não faziam o que o rei mandava, que era matar quando as crianças nascessem e elas fossem chamadas para fazer o parto das crianças, elas deveriam matar as crianças. Algo terrível e tenebroso. Mas elas, a Bíblia fala que elas temiam a Deus e elas não faziam isso. E quando elas foram questionadas pelo Faraó, quando ele descobriu que isso não estava acontecendo, porque via que as crianças nasciam e os filhos das hebreias estavam ali, descobriu-se, foram chamadas. E elas então ali, não sei se inventaram uma história, ou talvez pegando o contexto que elas viviam, elas deram esta versão para Faraó, dizendo que as mulheres hebreias eram fortes, mulheres vigorosas, e que elas mesmas faziam os seus próprios partos, e quando elas chegavam lá, seus filhos já tinham nascido, então elas não podiam matar essas crianças. Porém, nós sabemos que isso foi uma atitude de extrema coragem diante de Deus e do poderoso Faraó. E essas mulheres então foram contadas na história de Israel e seus nomes mencionados, e nunca mais serão esquecidos, ainda que somente nesta única passagem seus nomes estão escritos. Mas para contradizer as ordens de um tirano e favorecer a vontade soberana de um Deus, elas fizeram isso. Porque com certeza Deus já tinha tudo planejado no seu coração, nos seus escritos, nos seus decretos, que haveria de nascer um homem que seria o libertador do seu povo da escravidão no Egito. E Deus então, como um grande
soberano, sábio, arquiteto, escritor da história e sustentador de todas as coisas, ele fez uma linda história para o menino Moisés. Fantástica! Vamos para mais alguns detalhes. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. Êxodo capítulo 2, versículo 1. E o 2 agora. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. E não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Que fantástico! E eu me pergunto se qualquer uma de nós teríamos coragem de fazer isso. Teríamos fé suficiente para tomar uma atitude tão radical de colocar um filho, um bebê de 3 meses, dentro de um cestinho e colocá-lo à beira de um rio, que era um rio poderoso, e a Bíblia relata que este rio, talvez não neste lugar ou neste contexto, porque nós vamos ver ali na frente que a filha do faraó foi se banhar no rio, mas a princípio era um rio que tinha crocodilos, né? Tanto é que o rei, na história, ele manda que sejam jogadas as crianças no Nilo para os crocodilos. Então, algo tenebroso, temível, terrível, que eu fico pensando se nós teríamos fé suficiente para confiar em Deus e falar: Deus, eu vou tomar uma atitude radical para salvar meu filho e eu creio que o Senhor vai cuidar. Mas esta mulher, de nome Joquebede, mãe de Moisés, filha como diz, né, ela era da tribo de Levi e que depois se tornou os levitas, a tribo que cuidou das coisas do Senhor. Vamos ver um pouquinho mais da história da Joquebede. Moisés, então seu filho ali, a história se desenrola, o Moisés no cestinho, dentro do cestinho, vocês conhecem, no rio Nilo, ela manda sua filha Miriam ficar ali às margens do rio, observando para onde o cesto vai, para onde as águas vão levar o cestinho, e sua irmã então fica ali escondidinha. Eis que a filha do faraó então vai banhar-se no rio com suas servas e encontra aquele cestinho com aquele lindo bebê, porque a Bíblia está falando que ele era formoso, que ele era um bebê lindo, e deveria ser mesmo, e ela se encanta por aquele bebê e ela então resolve levá-lo para criá-lo. Mas a irmã dele, que está ali à espreita, escondidinha, entre os juncos ali no rio, vai correndo, não fala que é a irmã dele, e se apresenta e fala: a senhora quer ajuda, né? Eu posso levar a criança para uma ama de leite que amamente a criança e crie para a senhora até que ele seja desmamado. Depois, então, ele será levado para o palácio. E assim, então, foi feito um grande milagre de Deus, cuidando desta mulher, satisfazendo o desejo do seu coração de continuar com o seu filho, que ainda era um bebê indefeso, amamentando o seu filho, cuidando dele com toda a segurança e ali com o sustento e respaldo da rainha do Egito. Depois, então, que ele foi desmamado, que ele cresceu um pouco, ele foi para o palácio e ali ele cresceu como filho da filha do faraó e foi ensinado todas as coisas como um príncipe. O que era possível na época, ele aprendeu como um príncipe, né? Ele teve toda a instrução no palácio do rei.
Assim então começa a história de Moisés, um dos maiores homens das Escrituras. Mas Jesus foi maior. E a história de Jesus é maior e melhor e mais perfeita. Mas Moisés foi o precursor, foi aquele que Deus usou para realizar grandes milagres, maiores milagres que nós podemos ver relatado nas Escrituras, através da natureza, o mar que se abriu, a água que saiu da rocha, maná que caiu do céu, codornizes que foram enviadas do céu para alimentar o povo, um povo que caminhou 40 anos num deserto, suas roupas cresceram e suas sandálias cresceram junto com eles, assim declara as Escrituras. Milagres como nunca foi visto, Deus realizou através da vida de Moisés. E através da vida de Moisés, Deus então enviou para o seu povo os seus mandamentos. Deus preparou aquele povo que estava há 430 anos no Egito, escravizado, sofrendo horrores, chorando, e Deus os libertou e os constituiu nesses 40 anos no deserto, os preparou para ser uma nação. E foi nesse deserto que Deus se revelou. Foi no deserto que Deus revelou a Moisés como aquele que é o grande eu sou. Foi no deserto que Deus deu a lei que nós hoje conhecemos através das Escrituras, e o povo também segue até hoje através das Escrituras. Então, Joquebede foi uma mulher de fé e de coragem, assim como as parteiras Sifrá e Puá, mulheres que foram usadas para cumprir o propósito soberano de Deus para o seu povo. Então, Moisés apresenta sua mãe lá em Êxodo capítulo 2, versículo 1, dizendo que ela é filha de Levi, ou seja, ela é da tribo de Levi. E à medida que anotava a história de sua nação, teve o cuidado de identificar sua herança familiar, porque Moisés também é o escritor dos 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que é chamado de Pentateuco. Então, nesses escritos, onde Deus já revela para ele desde a criação, e ele também vai relatando toda a história que ele vai vivenciando com o povo, ele identifica a sua família sendo da tribo de Levi. E mais tarde esta família passa a ser chamada de família sacerdotal. O pensamento hebraico frequentemente equipara riquezas a filhos e filhas, herança prometida por Deus a Abraão. E repare então na iniciativa desta mãe, né? Ela olhou aquilo como algo de mais precioso, a herança de Deus para ela, como ela fez tudo o que ela podia para proteger o seu filho, para não ser morto pelo faraó. E arriscou e fez aquilo que ela poderia fazer para salvar seu filho. Ela contornou a lei que mandava que matasse seu bebê, colocando-o no Nilo. E ali, de certa forma, ela obedeceu o faraó, porque o faraó, ele fala lá, né, que as crianças deveriam ser jogadas no Nilo, não é verdade? Aí ele fala aqui no versículo 1, 22, então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem, aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver, porque menina não significava perigo para eles, mas homens poderiam se constituir uma força futuramente, um exército, enfim, não é? Então ela, de certa forma, ela cumpriu
mandado do rei, ela pôs o seu filho ali no Nilo, mas ela o cercou de proteção, né, mandando a sua filha mais velha a vigiá-lo. As mentes ocidentais, que é a nossa, né? Nós somos ocidentais, para nós é difícil compreender as táticas aterrorizantes, né, dos faraós, desta época, da maldade, da crueldade, da facilidade que tinham para matar inocentes, como o Herodes lá na frente também mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade, porque assim ele achava que ele iria também conseguir matar o menino Jesus, porque os magos foram avisá-lo que o rei havia nascido, né? E ele achou que esta criança poderia tomar o seu trono, tomar o seu lugar, a sua posição. Então, a saída que ele achou foi mandar matar. E esta é uma tática do perverso, inimigo, do povo de Deus e também inimigo nosso. Ele acha que matando, destruindo, ele vai impedir os projetos de Deus, ele vai impedir a soberania de Deus, mas não pode impedir. Ninguém pode impedir o agir de Deus, porque aquilo que Deus escreveu, ele vai cumprir. E nós sabemos que ele é o princípio e ele é o fim, ele é o primeiro e ele é o último, ele é o alfa e ele é o ômega. Tudo já está predeterminado pela presciência de Deus, pela soberania dele. E os seus propósitos vão se cumprir. E se cumpriram na vida de Moisés e também se cumpriram na vida de Jesus. Ainda que vidas inocentes tiveram que pagar. Morreram, foram mártires desses déspotas, dessas pessoas, não é verdade? Então, é difícil para nós, que hoje vivemos uma cultura diferente, entendermos esse tipo de coisa, mas está nas escrituras e elas existiram. O autor de Hebreus, ele registra que Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, e que seus pais antes dele não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Eu quero então deixar aqui registrado a história desta mulher com o nome de Joquebede e dessas 2 parteiras, Sifrá e Puá, 3 mulheres, cada um no seu contexto, vivendo na mesma época, cumprindo o mesmo propósito de Deus, salvar a vida do menino Moisés. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, que você possa confiar nesta palavra e conhecer que esse é o mesmo Deus que operou na vida dele, é o mesmo Deus que opera na nossa vida. Nenhum dos propósitos de Deus para a nossa vida vão cair. Deus há de cumpri-los totalmente, cada um deles em nossas vidas. Creia nisso, viva por isso, creia na palavra de Deus. Considere aquilo que Deus fez. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. Ele é o mesmo que agiu lá, ele é o mesmo que age hoje na sua vida. Ele é Deus soberano, de eternidade a eternidade. Ninguém pode impedir o seu agir, ninguém pode deter o seu braço, ninguém pode calar a sua voz. Ele é Deus. Ainda que vejamos tanto mal nos dias de hoje, ainda que vejamos a operação do erro e da mentira, nós temos um Deus que ele não é destruído. E ninguém pode calar a voz de Deus, e ninguém pode calar a sua verdade. A sua verdade, que é a sua palavra, ela é e ela vai permanecer para sempre. Creia nisso, porque a Bíblia fala que o justo viverá da sua fé. Se você crer, você verá a glória de Deus. Deus pode ter uma grande história para a sua vida, como teve na vida de Moisés e como teve na vida das parteiras, porque a Bíblia relata que Deus as abençoou e elas constituíram família e foram abençoadas por Deus. Deus abençoe mais uma vez. Se for legal, põe um joinha lá para mim, por favor. Compartilhe com uma pessoa, uma que seja. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Nos ajude a espalhar a graça de Deus, o amor de Deus e a sua palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus.